Política. Muito se fala, pouco se questiona, pouco se debate. Para você, o que é política? De acordo com o dicionário, política é a ciência do governo dos povos. Há algum tempo me pediram para eu dar a minha opinião sobre política. Eu hesitei bastante em falar sobre. E aí, algumas pessoas me falaram assim: existem 3 temas em que não se deve falar, não se deve discutir. E eu cresci a minha vida inteira escutando: futebol, política e religião. Não se discute. E você, o que acha? Se discute ou não? Eu, Brenda, acredito muito e que nós podemos falar sobre qualquer tema, entre aspas. Por quê? Primeiro, nós precisamos entender que para eu falar sobre alguma coisa, eu preciso entender sobre aquilo que eu estou falando. Segundo, eu preciso ter respeito. Isso mesmo, respeito. Respeito. O que significa respeito? Será que eu tenho respeitado a opinião das pessoas? Será que eu só tenho falado, julgado, apontado? Ou será que eu tenho ouvido realmente? Respeito é isso. É você saber o momento de falar, mas é você também saber o momento de calar. É você fazer alguma coisa sem apontar o dedo para o outro. É você se candidatar, mas você também saber respeitar o seu adversário. É você entender que você não precisa apontar o dedo para o outro ou apontar o defeito do outro para se autopromover. Será que a gente tem pensado sobre isso? Algumas pessoas haviam questionado sobre alguns stories que eu tinha feito e me pediram para dar a minha opinião sobre esse tema. E eu resolvi falar sobre o tema. E como eu falei, eu estou dando a minha opinião. Eu não estou dizendo que é uma verdade absoluta, que é certo ou errado. Você não precisa aceitar a minha opinião. E eu não estou aqui para que aceitem a minha opinião. Eu estou aqui para que seja gerado um processo de reflexão. Pode ser que 1, 2, 3 ou 4 pessoas assistam o vídeo e que simplesmente passe despercebido. Mas se eu conseguir que uma pessoa escute e reflita de alguma forma sobre o que eu falo, o meu objetivo está alcançado. Porque o meu objetivo é gerar reflexão. E sim, depois de um tempo, eu percebi que esses 3 temas que as pessoas falaram, que futebol, religião e política não se discute, eu entendi que a gente fala sobre sim. A questão é, eu preciso respeitar, eu preciso saber ouvir mais e falar menos. Eu preciso saber me posicionar e eu preciso entender do que eu estou falando. Qual público que eu estou falando? Sim, é importante saber para quem que eu estou falando. Porque a gente precisa adequar a nossa linguagem a quem está ouvindo. Daí você deve se perguntar, mas Brenda, por que tu tá falando sobre isso agora? O que deu em ti? Gente, eu sou muito assim. Às vezes eu acordo no meio da noite, às vezes eu vejo uma notícia na TV e aí eu passo a noite todinha pensando sobre aquilo.
E aí fico refletindo, né? Conversando comigo mesmo e procurando entender a situação. E esse ano, né, mais do que nunca, eu tenho refletido. Tudo que acontece, eu tento tirar o lado positivo, né? Aquele famoso jogo do contente da Poliana. Sempre alguma coisa tem ali para você extrair. E esse ano, ele, além de a gente estar passando por tudo isso, ele é um ano político, né? Eleições municipais, né? Prefeito, vereadores, e eu venho refletindo muito sobre isso, né? Vejo várias pessoas se candidatando a prefeito, a vereador, e venho refletindo qual que é o propósito dessas pessoas na política, né? O porquê que elas estão entrando nesse mundo. Eu não gosto de julgar as pessoas. Eu procuro não fazer isso. Eu sei que eu sou ser humano, que eu sou imperfeita, e que algumas vezes eu erro, sim, mas eu procuro tentar não julgar as pessoas. Mas algumas vezes você olha para a pessoa, você conhece a pessoa, sabe de toda uma articulação que ela faz e fica pensando: será que as pessoas estão entrando na política em prol do povo, ou será que elas estão agindo em benefício próprio? Eu sei que muitas vezes o valor, né, é bom. Muitas vezes o pessoal costuma dizer que político ganha melhor do que um profissional, político não faz nada, não sei o quê. É aquela questão. Todas as áreas vão ter os bons e os ruins. Cabe a gente analisar quem são essas pessoas. E é isso que eu venho conversar com vocês. Você já parou alguma vez para analisar o seu voto? Você já parou para pensar, para analisar sobre o seu voto? Quem é aquela pessoa que vai me representar? Quem são aquelas pessoas que me procuram não só no... Quem são aquelas pessoas que me procuram não só no período da eleição? Que fazem alguma coisa pela cidade não só no período de eleição, mas que estão ali no dia a dia. E não necessariamente fazer alguma coisa pelo município, ou por você, ou pela sua família, ou pelo conhecido seu, significa dar dinheiro. Mas é fazer coletivamente. É fazer muitas vezes o seu voto valer a pena. Eu já havia falado há algum tempo nos stories que o voto ele é muito importante, né? Para mim ele é muito importante, porque ele vem de um processo histórico em que a mulher ela não tinha direito ao voto. Não tinha direito ao voto. E hoje a mulher tem direito ao voto. E isso é um avanço muito grande, né? E por isso que eu sempre procuro participar ativamente. Mesmo não morando no município que eu voto, mas eu sempre busco entender como é que está a articulação política, até porque eu tenho família no município. E eu procuro entender essa articulação e cobrar, porque a cobrança ela é maior, não é quando a pessoa está se candidatando, é quando ela está lá, depois de ganhar, né, que você deve cobrar. E essa cobrança, ela é no dia a dia, é você participando também. Sim, porque muitas vezes as pessoas acham que o único direito que eu tenho de participação na democracia é apenas no voto, é apenas no dia da eleição. Não é, minha gente. Existem muitas articulações na Câmara do Deputado, Câmara Municipal, né, de vereador.
em que você pode participar, que você pode escutar as propostas, ir para uma plenária, entender o que é que está sendo feito, em que você pode participar sim, seja na construção de uma política pública, seja lá como for. A sua participação não deve ser só no dia da eleição, no dia lá do voto, não. Sua participação deve ser diária, mensal, isso de acordo com a realidade de cada um, né? Porque é muito fácil falar, essa doidinha aí tá falando alguma coisa, ela não sabe da minha vida, acha que eu não faço nada da vida. Eu sei que cada um tem sua realidade. Eu sei porque eu também tenho a minha realidade. Mas a gente, enquanto cidadão, a gente precisa participar efetivamente dessa democracia. Na última eleição, desde a última eleição que eu sou mesária. E para mim está sendo uma honra muito grande ser mesária, porque de alguma forma eu estou podendo contribuir com o meu país, com a minha cidade, né? Ajudando as pessoas. E essa questão do mesário, ela é muito importante, né? A gente vê uma divulgação maior agora por conta da pandemia, mas participar de alguma forma da construção da política do seu município, do seu país, do seu estado, é muito importante. Você já procurou esse ano saber quem são os candidatos a prefeito, vereador da sua cidade? Ainda não? Que tal se você perguntasse as propostas dele? Se você entendesse qual é o objetivo dele dentro de uma Câmara, qual é o objetivo dele para a sociedade, não só para a sua família, não só para você, mas procurar se entender o que é que ele vai trazer de positivo para a sociedade. Tu já pensou nisso? Você já pensou também que muito se fala em corrupção? Mas o que é que eu tenho feito para não ser corrupta? Eu tenho apontado muito o dedo para os políticos. Mas será que eu não estou sendo corrupta também? Será que eu não sou corrupta a partir do momento que eu vendo o meu voto por um saco de cimento? Eu posso julgar aquela pessoa? O voto valeu a pena? A cada 4 anos a gente quer mudança. Mas o que eu tenho feito para que essa mudança aconteça? O que eu tenho pensado e o que eu tenho agido para que essa mudança aconteça? Quando na realidade, a cada 4 anos, como eu tenho agido para que essa mudança aconteça? Será que a cada 4 anos, quando tem, por exemplo, um candidato novo, em que tem a oportunidade de conhecer o novo, e tem um candidato que toda eleição ele se reelege, mas o povo sempre reclama dele, mas mesmo assim eu vou lá e voto, e não dou oportunidade ao novo. Não que o velho não faça, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo para a gente analisar. Claro que quando existe um processo em que está dando certo, a gente deve continuar. Mas será também que não é chegada a hora da gente dar oportunidade para que o novo aconteça? Vocês já pararam para pensar sobre isso? E falando sobre a representatividade feminina na política, o que é que vocês acham sobre esse assunto? De acordo com o Globo, 13% das vagas no Senado são de mulheres. 13%. E na Câmara, 15%. O que é que essa porcentagem te diz? O que é que ela te gera de reflexão? O que me faz pensar é o seguinte: nós somos 51% aqui no Brasil, né? 51%, de acordo com os dados do Diário do Nordeste, passou até uma reportagem nos últimos dias que as mulheres na última eleição são as que mais votaram. Porém, nós temos a menor bancada e também
se candidatamos menos. O que está faltando para que as mulheres realmente participem da política? O que será que está faltando? É oportunidade? É oportunidade? É apoio? O que vocês acham que falta? De acordo com os dados do Diário do Nordeste, em 2006, nós tivemos 97, o que equivale a 13,74%. 2010, 156, que equivale a 26,40%. 2014, 30,49%, o que equivale a 229. Em 2018, 29,72%, 233. Ou seja, se a gente for fazer uma análise, 2016, 13,74%. Aí em 2010 nós tivemos um aumento, 26,40%. 2014, outro aumento de 26,40 passou para 30,49. E em 2018 nós tivemos uma diminuição, 29,72%. Ou seja, nós somos a maioria, 51% da população do Brasil. Nós aqui no Ceará somos o maior quantitativo de votantes, porém nós temos poucas ocupações, seja na Câmara Federal, estadual, municipal, e a nossa participação está diminuindo. E aí eu fico me questionando, e os nossos direitos? Quem que vai lutar por eles? Né? Quem está lutando pelos direitos das mulheres? Vocês já viram o alto índice de feminicídio aqui no estado? Quem que está defendendo esses direitos, né? Quem que está questionando sobre esses nossos direitos? A gente já ganhou, né? A gente já teve um grande avanço que foi podermos votar, que não tínhamos esse direito, já conseguimos. O que tu acha, mulher, de primeiro estudar e entender? Porque para mim é importante, para mim não adianta só simplesmente dizer, porque nós não temos mulheres e tudo, mas a gente precisa estudar e entender aquilo a que a gente está se propondo. Eu sempre vou bater nessa mesma tecla. Você precisa, eu entendo que a gente precisa estudar sobre o que a gente se propõe, para a gente poder debater, para a gente poder entender aquilo que as pessoas estão falando. É isso. Meu objetivo aqui é gerar esses processos de reflexão e que você possa analisar as propostas dos seus candidatos a prefeito, vereador, seja analisando, buscando tê-los no seu Facebook, participar das lives que eles fizerem, gerar debates, sempre respeitando a opinião do outro. É difícil? É difícil. Mas é um exercício diário que a gente precisa praticar. O respeito não só na política, mas na religião, mas no futebol, na família, em qualquer área da sua vida. Então, pense bem antes de escolher alguém para você votar. Porque democracia é isso, é analisar, é entender, é valer a pena o seu voto, fazer valer a pena o seu voto. E é isso, espero que eu tenha gerado algum processo de reflexão em vocês. Se um de vocês entender, né, não aceitar, mas entender o que eu vim fazer aqui, já valeu a pena. Forte abraço.